Ele abandona o projeto e entra esse ciclo vicioso do Flamengo de contratar e demitir. De lá para cá, o Flamengo já procurou o Jorge Jesus duas vezes. Ele não deu nenhuma garantia de que viria ou deixava de vir ou assinar algum papel. E mais uma vez agora, ele estava pedindo para o Flamengo esperar, Pretzel, sem nenhuma garantia também. Exatamente. E a gente conhecendo, me desculpa, Jorge Jesus, a sua postura, que é pouco confiável. Então eu estou contigo. Tô fechado o Flamengo contigo. Fez muito bem em seguir a vida e tocar o barco. Até porque poderia correr o risco de perder a temporada, esperando pelo Jorge Jesus cair fora. Pois é. Ficar, a Libertadores já perdeu o primeiro jogo, tem mais 5. Fica esperando o Jesus poderia chegar aqui com o Flamengo eliminado da Libertadores. Vai correr esse risco. Contratar o Sampaoli. Eu gosto do Sampaoli. O Sampaoli vai deixar o Flamengo intenso, competitivo e aproveitando a qualidade técnica dos jogadores. Aliás, ele deve estrear, acho que contra o Inter, no final de semana, 11 da manhã no Beira-Rio. Jogaço, hein? Pelo Campeonato Brasileiro. Se não estrear no meio de semana. Não, vai no meio de semana. Vai no meio de semana. Então, meio de semana pela Libertadores. Então, o Flamengo tem que ganhar o jogo. O Flamengo perdeu pro Alcas. Agora, Assunção, como é que administra esse vestiário do Flamengo, que teve o quarteto desmontado? Aí, ano passado, o Gabigol estava fora da posição dele, mas estava aparentemente confortável, não reclamava. Ele passou a externar isso. Agora ele volta para a titularidade. O Pedro, que vem sendo artilheiro, vai para o banco e fala que respeita, mas não concorda. Respeita até que ponto? E até aí o técnico não gosta de dois, joga com um. Eu acho que ele vai ter problema no vestiário. Vai ter problema porque... Mais problema que o vestiário já teve com o VP? Mais, porque... Tinha que botar o Dorival lá e pronto. Sério? Esse Dorival. Eu também acho, mas o Sampaoli é aquele cara que gosta de impor as coisas, né, Lívia? E no Flamengo, os jogadores que tem, eles não gostam, por serem o que são, bons jogadores já formados. Não sei se o Sampaoli terá vida fácil no Flamengo em termos de titularidade e reserva. Até que ponto alguns jogadores vão conseguir ficar tranquilos na reserva, sem jogar. O Pedro, ok, o primeiro jogo dele como reserva. Ok, respeito, tô tranquilo, tô com cabeça boa, mas até quando? Aí vai ficar... O Gabigol, ele tava na reserva. Mas chegou uma hora que ele começou a falar. No começo, o discurso dele era outro. Deixa eu fazer um discursinho aqui sobre o Jorge Jesus. Por favor. Esse técnico era um Zé Mané. Jesus ou Sampaoli? Não, eu tô falando do Jorge Jesus. Ele é uma mala também, é um Gabigol 2. Ele veio pro Brasil, não era nada. Em Portugal ele não era nada. E calhou dele ter feito um bom trabalho sim, porque o time do Flamengo tava maravilhoso. Entendeu? E depois ele deu cano no Flamengo, igualzinho o VP horroroso deu no Corinthians. E ele voltou lá para Portugal, pro Benfica, que é o Corinthians de lá, né? O Flamengo de lá. E eu vou ganhar Champions. Foi eliminado na primeira fase. Entendeu? Esse Jorge... E queria 3,5 milhões por mês do time do Flamengo. Vai tomar banho na soda, rapaz. Ele deu cano no Flamengo, ele deu cano pra tudo quanto é lado. Não, mas vou discordar. Agora quase que deu cano lá no Galatasaray. Eu só vou discordar. Vai sobrar na seleção brasileira. Eu só vou discordar de ti que ele não é reconhecido em Portugal. É reconhecido, sim, é vencedor em Portugal. Na Europa, sim. Aí ele é segundo escalão. Mas em Portugal ele é... O que vale é a Europa. Mas, Milton, sabe até o Mauro Betti, aquela mala, fala que o Portugal fica perto da Europa. Isso é um crime. Sabe por que a gente vem falando tanto sobre Jorge Jesus? Porque o Flamengo se apequenou e esqueceu que sempre viveu sem Jorge Jesus. Foi bom, deu certo, mas a vida segue. O Flamengo é muito maior do que Jorge Jesus e qualquer outro técnico que ali passar. Agora é preciso exorcizar esse fantasma do Jorge Jesus e a vida seguir. Porque se o São Paulo perder 3, vão começar, mas não esperaram o mister. Esquece esse personagem. É isso que a torcida precisa fazer, assim como essa diretoria omissa e amadora. Marília Ruiz... Flamengo vem de 3 derrotas em diferentes competições, tem um novo técnico, já tem um vestiário fazendo barulho antes da chegada do técnico. A verdade é que o Flamengo tem uma coisa que a diretoria pode errar de novo, errar mais um pouco, que o elenco é tão bom e é tão talentoso que é capaz de, no jogo seguinte, fazer 3-0 e a culpa ficar toda nas costas do Vitor Pereira, como ficou nas costas do Dorival perder pro Avaí, veja só, depois ser campeão da Libertadores, como antes ficou na do Rogério Ceni, porque, veja só, ganhou o Campeonato Brasileiro, mas não foi tão bom assim. O Flamengo tem uma arrecadação, um elenco que é capaz de suportar e absorver 90% dos erros da diretoria.
A gente agora há pouco, o Prédio falou sobre a diretoria do Corinthians. Eu gostaria de saber e entender o que a diretoria do Flamengo quer com a contratação do Jorge Sampaoli. Por que contratou o Jorge Sampaoli? É uma pergunta simples. O que o Sampaoli fez no futebol que faz a diretoria do Flamengo acreditar que ele vai ser o cara que vai fazer esse time jogar? Você não acha que ele trabalhou bem no Santos e no Atlético Mineiro? Não, eu acho, mas eu não sei se o Braz acha ou o Landinho acha. Não, no Santos na verdade, eu gostaria que a pergunta fosse outra, porque isso foi em 2019. Depois disso, o Sampaoli está também empilhando, como o Jorge Jesus, trabalhos ruins na Europa. Isso. Então, com o Jorge Jesus, com o Sampaoli, por exemplo, é bom que a torcida do Flamengo saiba, o Gerson estava jogando de centroavante na França. Ele não estava jogando de segundo homem de meio de campo, quiçá terceiro no lugar, como eventualmente o Arrascaeta faz. Também não é um cara que é bom de relacionamento com o jogador. Teve rusga já com o Vidal, com o Gerson. Por isso que eu falei do ambiente. Vidal foi uma péssima contratação. Eu gostaria que o diretor de futebol e o presidente, também o regime presidencial, eles sentassem no dia da apresentação, só, contratamos o Sampaoli, porque o time do Chile dele de 2016 é o meu time dos sonhos. Sim. Eu quero que o Flamengo jogue daquele jeito. Ou eu contratei o Sampaoli porque o que o Santos fez em 2019 foi impensável. Eu gostaria, sabe, de ouvir... Tecnicamente, saber por que eles contrataram o Sampaoli. Sabe que eu gostaria de ouvir o Marcos Braz falando, eu contratei o Sampaoli porque eu preciso tirar a corda do meu pescoço. Exato, é isso que eles vão ter que falar. Porque sou eu que não analiso. Real Madrid. Pois é, sou eu que não analiso bem o mercado da bola e ajudo a contratar e demitir esse monte de técnico que entregou um total de nada. Que o Vitor Pereira deixa a terra arrasada e aí qualquer coisa que o Sampaoli fizer, um pouquinho que ele trabalhar, vai parecer um bom trabalho, porque o VP não conseguiu fazer nada nesse Flamengo. Quero saber quanto que vai pegar a conta e entregar para o Marcos Braz. Também seria interessante eles falarem por que eles Braz, demitiram o Vitor Pereira. Porque o discurso, até a véspera da demissão do Vitor Pereira, seria interessante também ouvir os motivos da saída do Vitor Pereira, porque o discurso até a véspera é que era um processo. É vice-perdedor. Mas ele podia fazer o que ele quisesse, que era um processo, que o técnico podia mexer, etc. Sampaoli, no Santos, ele não falava com ninguém. Ele afastou o Serginho Chulapa. Ele andava de bicicleta na orla. Ele andava de bicicleta, mas não falava com ninguém da diretoria, com os funcionários antigos. Ele é isolado com 4, 5 auxiliares. E é só eles que eles comunicam entre eles, não dá satisfação para o jogador. Eu acho ele bom. Agora, é diferente. Explicar por que mandaram o Vitor Pereira embora é fácil. Eu não entendi até hoje por que mandaram o Dorival. Quem voltou hoje a campo foi ele, Bruno Henrique, que é querido por todos, foi muito aplaudido pelo banco de reserva, o adversário e a torcida do Maraca também, e ele falou. É um jogo difícil, eu procurei sempre estar ali focado para poder entrar. E graças a Deus, quando eu fui chamado, a torcida pediu o Bruno Henrique. Claro que bate aquele friozinho na barriga, porque passa um filme na cabeça. Minha lesão séria, mas graças a Deus eu fui abençoado ali em poder entrar, dar o meu melhor. É pouco ainda, mas aos poucos eu vou conseguindo aí chegar onde eu quero chegar. Muito contente com o retorno dele. A gente tinha um plano já para ele ter retornado antes, né, no jogo da Copa do Brasil, mas não foi possível devido às circunstâncias. Mas hoje, dentro do Maracanã, com a quantidade de torcedores que a gente tinha aqui, a gente poderia fazer uma festa mais bonita do que essa e deixar o Bruno de fora. A gente não tinha como. Sampaoli, tive um período com ele, né? Fiz um jogo também com ele. Foi um período de aprendizado e onde eu vi que daria super certo, mas eu saí, vim para cá e é um cara que cobra bastante, tem um potencial muito grande, não é à toa que passou em diversas times, seleções e está vindo para o Flamengo, com certeza vai agregar bastante. Como eu falei, ele cobra bastante e isso é o que a gente precisa hoje, para poder voltar a trilhar novamente o Flamengo, que todo mundo gosta de ver. E um cara trabalhador também, que vai trazer umas ideias novas e com certeza para a gente poder trilhar o nosso caminho aí nessa temporada. Certeza de que ele é conhecedor desses jogadores, né? Esses jogadores já estão no profissional,
de forma rotineira. Se ele me chamar para uma conversa, eu vou ter o maior prazer de passar todas as informações para ele, sem problema algum. Eu acho que assim, eu sou funcionário do clube e eu preciso passar tudo aquilo minuciosamente para ele. Tem 5, 6 jogadores que tiveram conversas pessoais comigo ali com relação à forma de jogar e a gente tentou fazer uma construção junta ali, coletiva, para deixar uma coisa forte para o próximo treinador. E a gente sabe, começar com o pé direito é muito importante e para a gente retomar a confiança novamente das vitórias com o novo comando a partir de amanhã, com certeza dá aquele alívio, né? Porque a gente sabe que vai ser, o ano é longo, nova metodologia de trabalho e a gente espera poder dar super certo com o São Paulo. Daí então o Bruno Henrique falando sobre o seu retorno, que bom que o Bruno Henrique está de volta. Vamos trocar polêmica? Sorte, é um jogador, um personagem muito querido. Teve pênalti não marcado em Matheus França. Aos 16 do primeiro tempo a gente analisa esse primeiro lance aqui. Daqui a pouquinho temos mais polêmicas. Claro. É polêmica, Pretzel, esse lance aí? Isso pra mim não é pênalti. Primeira vez que eu tô vendo o lance, zero. O bração aberto dos zagueiros. Nada. Esse negócio de já cair abrindo o braço também já... Nada. Segue o jogo, segue. É complexo de passarinho. Isso aí aliás, viu, tem uma regra que eu brinco, que é a regra do encostão, que no Brasil tem a regra do encostão. Mudou isso, né? É impressionante. O cara encosta, o cara já se joga. O jogador se desmancha. Movimento de propulsão do jogador. Exatamente, isso aí tá aí, ó. O pior é o Gabigol ir falar com o juiz e tomar cartão amarelo por esse lance. De graça. Então vamos pro próximo lance, porque tem pênalti marcado do Andrei no Gerson, isso já no início do segundo tempo. Tá aí o cartão de graça que o Gabigol tomou, o cartão bobo pra variar. É o cara mais chato da história do futebol brasileiro. Ele acha que é um Pelé. Assunção. Joga 0,1% do Pelé. Aqui temos pênalti nesse lance? Eu acho que sim. Eu acho que tem pênalti. É um recorde mundial, né? O jogador tinha acabado de entrar em campo, 30 segundos ele fez o pênalti. Pênalti. Ele só faz gol de pênalti, gol fácil. Categoria, hein? Mudou, hein? Não, mas se fosse basquete, deixa o Gabi ex-gol lá no banco, o goleiro quando tem indo pênalti, canto, ele bate e sai. Ele mudou a batida na hora. Ele mudou na hora. Porque ele tem essa paradinha de olhar o goleiro onde o goleiro vai e dar aqui no chão. Ele viu que o goleiro caiu pro mesmo lado. Botar a bola no ângulo é o talento. Exatamente. Mas ele quis fazer isso. O goleiro caiu, ele tira o peso da bola. Ele tira, ele só colocou no alto. Você não entende nada de bater na bola. Você nunca fez um gol de falta na sua vida. Isso aí é talento, porque é pra mudar a cobrança. Milton Neves, o Preto já viu atrás do gol. Tava atrás do gol. Palmeiras e Corinthians, né? Uma paulada lá do meio da rua. Ele fez um gol contra o Flamengo no Maracanã. Inacreditável. Isso é mentira, ele nunca fez gol. Não, foi ou não foi? Não, você era do Flamengo. Você é flamenguista, você fez o gol no time adversário que eu não lembro. Ela é flamenguista, ela sabe. Quem era o adversário? Quem é flamenguista? Gente, tem gol do Pedro após a jogada do Bruno Henrique, que voltou hoje, como eu já disse aí, depois de longos 10 meses. O árbitro da partida anulou o lance, Milton, bem antes da finalização, por falta de ataque do Bruno Henrique. Marília, a gente vai acompanhando o lance. Eu não tinha visto, mas pode parar porque não foi nada. Se é pro Flamengo, não foi. Joguei bola, cara. Vocês têm que respeitar a minha opinião. E ele segue com... Nada. Foi nada. Foi gol legal. Não, o gol não é legal porque ele para a jogada. Se ele não tivesse parado a jogada, eu ia falar que o gol é legal, mas o jogador do Curitiba desiste da jogada porque ele apita antes, presta atenção. Eu acho que não foi nada também, mas o gol só acontece ao jogar. O Pedro tá sozinho na pequena área, porque ele já apitou. Não, já apitou, mas não foi falta. Não, só tô dizendo que o gol não é legal, porque tudo que acontece depois já é condicionado pelo fato dele ter apitado. Eu também acho que não foi. É que não aconteceu a jogada toda, como a gente vê um impedimento claríssimo, que o Bandeirinha deixe até o fim a jogada. Se ele tivesse deixado até o fim, concordo que o gol seria legal e provavelmente se o VAR revisasse, a gente teria o gol do Flamengo. Mas quando ele para a jogada ali, aí não tem gol, o Curitiba é fraco, hein? Olho no coxa, viu? O time do Curitiba é fraco. Mas o Tchau Batiá vai voltar, o Paquito. Aquele time não existe mais, aqui não se forma mais. Célio Hermes, Pescuma, Cláudio Marques e Nilo Neves. Você não sabe nada de futebol que eu sei. Hidalgo e Renatinho. Leocádio, Tchau Batiá, Paquito e Rinaldo. Morreu outro dia o Rinaldo. E o seu Dirceu Krieger, maior jogador da história do Curitiba. A flecha loira. Flecha loira. Olha aqui, ó, nós estamos falando do nação, então tá aí os comentaristas falando sobre a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro.
3-0 em cima do Coritiba, estreou muito bem, principalmente porque o Flamengo não estava em boa fase, né? Mas eu falo uma coisa pra você que me chamou a atenção, foi a recuperação muito rápida dos jogadores para essa partida. O Flamengo parece que voltou, que jogava. Jogou bem, teve sede de fazer outros gols, poderia ter sido mais do que 3. Meu amigo, o negócio foi diferenciado. E o Sampaoli, a imprensa disse que o Sampaoli ficou de boca aberta com os jogadores, inclusive até falou para a diretoria de que o Flamengo tem um time completo, que nesse exato momento o Flamengo não precisa de novos reforços. Então vamos aqui ver como que o Sampaoli vai atuar, como que vai ser a preparação dele. Por exemplo, quarta-feira já tem partida pela Libertadores da América contra o Nublense. Então o técnico Sampaoli já vai começar a movimentar aí a sua forma de jogar. Já nessa segunda-feira ele já vai dar o treino e 14h ele vai ser apresentado como novo técnico do Flamengo. Então vamos ver o que vai acontecer. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.